Eu vou começar o Podemos Ter com os alunos de 9, 10 e 11. Vai começar quarta-feira agora. Podemos Ter tem 80 alunos. Eu fico pensando, 80 alunos de 9, 10 e 11, mas foi selecionado. Quem selecionou foi as Não, mas a diretora selecionou de forma a não pôr nenhum bagunceiro. Se fosse bagunceiro, não ia, porque não tem condição. E vou ter 2 assistentes na sala para ajudar, que vai ser diferente. Aqui eu só falo, não é? Lá eu vou falar um pouco, passar exercício, passar exercício, e elas vão me ajudando a entender. Bom, o que mais tem é da Barra Bonita. Um monte. 13. Quer dizer, mais tem não, né? Proporcional ao tamanho da escola, né? Ó, o 10. Ô João, essa é a Olimpíada Portuguesa. Só uma. Não. Eu vou conversar no intervalo. Ó. Que bom. Tá. O E, o P é só que eu fui selecionando. Ó. Tá. Ó, veja. Pessoal, a Olimpíada Portuguesa tem uma diferença, porque quando você faz uma Olimpíada Brasileira, eles falam assim: Pedro diz sempre a verdade. Quando vocês forem ver uma coisa de Portugal, é meio estranho, porque eles falam assim: o Pedro, entendeu? Em lugar do, por exemplo, se você pegar um exercício aqui, você vai ver falando assim: Ana disse tal coisa. Lá é um pouco estranho, tá? Uma coisa que vocês vão reparar, que eu vou passar para vocês, em todos os cursos que eu dou, alguns problemas de Portugal. Quando o problema é de Portugal, eu não traduzo porque a língua é a mesma. Então vai aparecer nomes estranhos. Por exemplo, bala, lá eles chamam rebuçado, entendeu? Então se vocês verem esses nomes esquisitos, vocês têm que levar em conta que é de outro país. Ô, pessoal, tá difícil. Não. Tá. Só que, atenção, essa Olimpíada não é a Olimpíada de língua portuguesa. É a Olimpíada lá de Portugal, o país da Europa. Tá? Ó, João diz sempre a verdade, exceto segunda, quarta e sexta, em dias mentiras. Quando o João chegou, Pedro perguntou-lhe: que dia é hoje? E o João respondeu: sexta. O Pedro, de seguida, quer dizer, estranho de seguida, né? A regência lá é um pouco diferente. Pedro, de seguida, perguntou ao João: que dia será amanhã? A resposta do João foi terça. Em que dia decorre esse diálogo? Chayane, mas você é rápido. Vamos lá. Isso, o Manuel já falou ali, resposta correta. Falou baixo, ainda bem. Vamos lá. Eu faria o seguinte: eu escreveria segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Deixa eu pôr domingo no começo. Observação, tá? Primeiro dia da semana é domingo. Porém, primeiro dia é hoje. Tá, porém, tem alguns critérios astronômicos, matemáticos, que fazem com que segunda seja o primeiro dia, em alguns casos, como na astronomia. Complicado falar que o primeiro dia da semana é domingo, tá? Porque isso depende. Se você pegar, por exemplo, na astronomia, o primeiro dia é segunda. Tá? Na geografia, às vezes, o primeiro dia é segunda em nível superior. Porque o código internacional de segunda é 1, de domingo é 7. Então, isso é bobagem, ficar discutindo qual é o primeiro dia da semana. Tá? Então, vamos lá. O João sempre diz a verdade, exceto segunda, quarta e sexta, que ele é um baita do mentiroso.
Tá? Quando João chegou, Pedro perguntou: que dia é hoje? Que dia é hoje? Ele respondeu: sexta. Ele perguntou: que dia é amanhã? E ele respondeu: terça. Em que dia que foi esse diálogo? É que vocês às vezes pulam. Vamos pensar sem ser no chute. Veja, como é que eu penso esse tipo de problema? Interessa aqui o jeito que eu penso o problema. É o seguinte: primeira coisa que eu vou definir, você está mentindo ou falando a verdade. Se hoje é o dia que ele mente, ele fala a verdade. Aliás, primeira coisa é entender o problema. Tá? Se entender o problema, você entendeu que num dia, ou ele só mente, ou ele só fala a verdade. Não tem como nesse dia ele falar uma verdade e depois uma mentira, ou falar primeiro uma mentira e uma verdade. Então, ou essas duas respostas são verdadeiras, ou essas duas respostas são falsas. Então, tem que ser falsa, porque tem como hoje ser sexta e amanhã terça? Então ele mente. Então, só pode ser segunda, quarta ou sexta. Entenderam isso? Vocês já repararam que vocês já eliminaram as outras alternativas? Sobraram só 3. Se fosse para achar, só tem 3. Agora vamos analisar. Que dia é hoje? Sexta. Ele não está mentindo? Sim. Então sexta não pode ser. Porque hoje é sexta. E ele está mentindo? Se isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira, porque no dia ele só conta a verdade ou ele só conta a mentira. E que dia é amanhã? Terça. Se eu falar que dia amanhã responder terça e eu estou mentindo, que dia não pode ser? Se for segunda, eu vou estar falando a verdade. Então não pode ser segunda. Então o único dia que sobra é quarta. Tá? Esse problema eu acho fundamental para ser trabalhado no desenvolvimento psicológico dos estudantes. Fundamental. Se vocês não entenderam, procurem entender. Porque são os melhores problemas, os que eu mais gosto, porque ele é muito importante para verificar se o aluno é esperto ou não. Eu já cheguei a passar isso aí na prova e pedi para o aluno entregar por escrito justificativo, só para ver se o aluno era talentoso ou não. Ah, mas é muito